Seja bem-vindo ao Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2011, uma iniciativa que permeia o melhor exemplo de empreendedorismo em Portugal. Nesta quarta edição, vamos, ao longo de 3 programas, reviver a história de um prémio internacional com 25 anos. Vamos saber quem são hoje os premiados de ontem e conhecer os empreendedores finalistas deste ano. E já não falta muito tempo para conhecer o grande vencedor nacional. O Ernst & Young Entrepreneur of the Year é revelado em novembro, numa gala nacional ao mais alto nível. E depois só vai parar em maio de 2012, quando representar Portugal na final mundial do Ernst & Young World Entrepreneur of the Year, no Mónaco. Os empreendedores interessam. Hoje, interessam mais do que nunca. Mas nem sempre isso lhes é reconhecido. Foi precisamente a pensar nisso que a Ernst & Young se lançou numa iniciativa só para empreendedores. Para os reconhecer, para os encorajar e ouvir, a história do Ernst & Young Entrepreneur of the Year começou em 1986, nos Estados Unidos. São 25 anos de inspiração. Em 25 anos, tornou-se no mais prestigiante galardão para empreendedores no mundo. O Ernst & Young Entrepreneur of the Year já distinguiu mais de 8.000 empreendedores em todo o mundo. O prémio Ernst & Young Entrepreneur of the Year nasceu em Milwaukee, nos Estados Unidos, em 1986. O prémio vai agora no 25º aniversário e conta com participantes de 140 cidades em mais de 50 países de todo o mundo. O objetivo de lançar o prémio foi uma ideia muito simples, foi de reconhecer e incentivar quem, com uma visão própria e quem aceita tomar riscos, consegue aplicar a sua visão e alcançar o sucesso. Os objetivos do prémio são, pura e simplesmente, dar a conhecer esses empreendedores e dar um estímulo a novas gerações para seguir os mesmos exemplos. Só com empreendedores e empreendedorismo é que as economias crescem, é que se criam oportunidades e se fomentam carreiras. O Prémio Entrepreneur of the Year em Portugal teve a sua primeira edição em 2006. Nesse ano, o vencedor foi o engenheiro Belmiro de Azevedo. Desde então, tivemos premiados como o Carlos e o Jorge Martins, do Grupo Martifer, e no ano passado o vencedor foi o engenheiro Carlos Moreira da Silva, do Grupo BA Glass. E são momentos que vale a pena recordar. A Ernst & Young orgulha-se de ano após ano premiar os empreendedores. E porquê? Porque criam empregos, Transformam as economias e fazem-nas crescer. Mais do que um prémio, este galardão é uma inspiração. Venham mais empreendedores. A história repete-se a cada ano. Depois de vencerem no seu país, os empreendedores competem pelo título de World Entrepreneur of the Year, mas este ano uma coisa foi diferente. O galardão foi entregue a uma mulher pela primeira vez. Olivia Lam, presidente da iFlux Limited de Singapura, foi a escolhida porque teve uma ideia,
Uma ideia que mudou a vida de muitas pessoas, mas que pode vir a mudar muitas mais. Pelo exemplo de perseverança e tenacidade. Olivia Lam tem uma história particularmente inspiradora. The 2011 Ernst & Young World Entrepreneur of the Year, Olivia Lam from Singapore. 50 empreendedores de todo o mundo esperavam por este momento no Salle des Étoiles, em Monte Carlo. Depois de terem sido eleitos no seu país, disputavam ali o título de World Entrepreneur of the Year, da Ernst & Young, mas o galardão acabou nas mãos de Olivia Lam, a primeira mulher a vencê-lo. I thank the judges for selecting me among so many worthy entrepreneurs for this prestigious award. It is indeed an honor and humbling for me to stand in front of so many of you, successful entrepreneurs who are all winners in your country. I have much to learn from all of you. I hope my winning will inspire more women entrepreneurs participating in this competition. E tem tudo para ser inspiradora, porque a vencedora tinha tudo para ter falhado. Malaya, abandonada à nascença, foi depois adotada num hospital onde nasceu. Olivia Lam cresceu numa pequena vila, perto de Singapura, com saúde frágil, numa casa de telhado de madeira, sem eletricidade, sem água, sempre com a pobreza ali ao lado. Na escola, o professor mentor explicara-lhe que a educação seria a diferença entre acabar pobre ou rico. A partir daí fora determinada, aluna brilhante, daquelas que os professores não esquecem pelos melhores motivos. Aos 16 anos, com a bênção da avó e $10, partia para Singapura. Aí encontrou os edifícios mais altos que já tinha visto e disse para si mesma: aquele era o lugar onde iria fazer fortuna. E fez. Tudo nasceu com uma inquietação. E se um dia acabar a água potável? Numa zona do planeta em que as reservas de água doce não abundam, Olivia Lam descobriu uma forma de reverter essa situação e começou a trabalhar na ideia visionária. Em 1989, com 28 anos, $20 mil e 2 colaboradores, a jovem Malaya fundava a iFlux Singapore e começava a transformar a água do mar em água para beber. iFlux business is all about creating alternative sources of water, cleaning the environment, bringing the most efficient solution to the environmental problems. So everywhere we go, we tell people that we're trying to create the most affordable water for the people. Através do processo de dessalinização, a iFlux consegue transformar a água do mar em água potável, mas consegue mais. Menos custos e maior eficiência neste processo permite levar a água a mais pessoas e a um preço mais acessível. And every time we go to a country, we tell people that I'm going to bring water, and affordable water, a water that is able to be afforded by ordinary citizens. We are not creating a high-priced water, and at the same time, this water is of the premium quality. So that is the kind of message we bring to everybody. Hoje, a empresa de tratamento de águas é uma das principais fornecedoras mundiais de dessalinização, fatura mais de $450 milhões, emprega cerca de 2.300 pessoas em 16 países, com operações no Sudeste Asiático, na China, na Índia, Médio Oriente e África. The most important thing for us to be a global player was that we have to change the mindset of a lot of people that we do have a good technology, we are able to bring value to the country, and we are not just a Singapore company. We have to convince people that we are global companies. E apesar da conjuntura intimidar muitos empresários mundo afora, para quem já ultrapassou os desafios da fome e da pobreza, a crise é uma questão muito menor. Doesn't matter what the world thinks and doesn't matter how the world changes. And in fact, over the last 20 years that we started iFlux, we have gone through 3 financial crises. And every financial crisis, we emerge stronger. And I told my staff, why do we get better after every financial crisis? It was because we prepare ourselves well. And I told them that doesn't matter. You just keep focusing on what you're good at and what you believe in, and you continue to do that, and don't get distracted by a lot of other things. And that is the secret of the success, I believe.
O projeto de Olivia Lam foi reconhecido pelos imensos benefícios sociais, para a saúde e para a inspiração das futuras gerações. I feel that whatever an entrepreneur do, they must have the passion and conviction. Without that, the journey will be a challenging journey for anyone. So just stay with the vision and the passion. If we find the best people and if we create an environment that they will stay with us and that they will like what they are doing for the company, we will make the difference in the business. Innovation is at the heart of any surviving business, because in business, if there are only two things that I believe are going to be always true, are that the business is in motion and that the business needs to change. A lot of people are talking about Asia and China as a threat. We said it's a threat that you could turn into an opportunity. Ultimately, we have to take our destiny into our own hands and organize our resources in a way to achieve our objectives. When you look at the world of today, it's moving much faster than the world of yesterday. And I always say it's not with the trophies of yesterday that you're going to win the battle of tomorrow. I think we need to be very clear. Government's job is to govern, and entrepreneur's job is to create new value. I think every business community in every country is going to have to learn how to have a conversation with their governments and to say, this is what I need from you, this is where I need you to get out of my way. I think it's very, very important that the financial system encourages investment from our entrepreneurialism. You know, entrepreneurs don't just do it for money, by the way, but you know, if you build a business and it's successful, you don't want to give it all back in taxation. People need to find their passion. That's something they care about. The moment they have found that, everything else becomes really easy. Go global, take a little bit more risk, trust yourself more. They just need to be prepared that it's going to be almost like a 24-hour job, because things are moving so fast and changing so rapidly. One must be very clear what he wants to do and stay focused. Ingvar Kamprad fundou o IKEA em 1943, tinha 17 anos. Hoje, todos os europeus têm um IKEA no seu país. Michael Dell criou a Dell Computer Corporation em 1988 e foi um dos que tornaram o PC indispensável na vida das pessoas. A empresa é das maiores e o seu fundador é um dos mais ricos do mundo. Guy Laliberté tinha 24 anos quando formou o Cirque du Soleil e hoje mais de 90 milhões de pessoas no mundo assistem aos seus espetáculos. Kamprad, Dell e Laliberté foram três das personalidades distinguidas com o prémio Ernst & Young Entrepreneur of the Year, mas muitos outros conhecidos foram também reconhecidos. Num quarto de século, o Ernst & Young World Entrepreneur of the Year distinguiu pessoas conhecidas de todos e não é difícil perceber porquê. As suas histórias, ideias e produtos revolucionaram a vida de milhões de pessoas. Michael Dell era aos 19 anos um consumidor frustrado pela forma como os computadores eram vendidos. Em 1984, fundou a Dell Corporation com $1000 e passou a ser um empreendedor realizado. Acreditou sempre que é fácil decidir o que fazer, difícil é decidir o que não fazer. Em 1992, tornou-se o mais jovem executivo a ter uma empresa na lista das 500 maiores da revista Fortune. Hoje diz-se que o Google tem tudo, mas o início foi humilde. A história começa em 1995, numa garagem, pelas mãos de dois universitários, Sergey Brin e Larry Page. Em 1998, com dinheiro de família e amigos, nasceu aquele que é hoje o mais popular motor de busca da internet.
13 anos depois, a Google é uma empresa mundialmente conhecida, com investimentos em todas as áreas da tecnologia. Foi mesmo o primeiro motor de busca a atingir 1 milhão de visitas num mês. Nada lhe escapa. E se o Google sabe tudo, o eBay vende tudo. O maior mercado mundial online nasceu pelas mãos de Pierre Omidyar como um hobby, mas que vale hoje 45 mil milhões de dólares. Além deste titã, há outro no comércio eletrónico, a Amazon. Mas no início, ninguém acreditava no futuro do projeto de Jeff Bezos, o seu criador. Fora do mundo virtual está um palhaço empreendedor. Guy Laliberté começou a andar em pernas de pau, a tocar acordeão e a engolir fogo. Com esses dons, visão e ousadia, criou aquele que é o maior circo do mundo. O Cirque du Soleil já fez as delícias de 90 milhões de pessoas nos 5 continentes. Este canadiano tem empreendedorismo até ao espaço. Há pouco tempo tornou-se no 7º turista espacial no mundo. Mas há mais visionários reconhecidos no café, nos sapatos e nas mobílias. O café bom não tem de ser feito em casa. Foi a partir desta ideia, simples, que Howard Schultz criou a rede de cafetarias Starbucks. Em 40 anos, Schultz reinventou a maneira de beber café numa chávena. O empreendedor quer que a Starbucks seja, depois da casa e do trabalho, o terceiro lugar na vida de todas as pessoas. A mãe receava-lhe o excesso de fantasia e criatividade, mas Mario Moretti Polegato, fundador e presidente da Geox, usou essas qualidades para fazer fortuna, fazendo buracos nas solas dos sapatos. O conceito dos sapatos que respiram fez da Geox a número 2 mundial. Todos conhecem o logotipo, com as cores da bandeira sueca e as iniciais do seu fundador. Ingvar Kamprad criou o IKEA aos 17 anos e, a partir daí, nunca mais parou de mobilar casas. Design democrático, soluções acessíveis para se viver melhor, sempre com ousadia e comunicação divertida. Personalidades destas deixam marcas para sempre, inspiram os de hoje e os de amanhã e engrandecem o empreendedorismo. Quem pode candidatar-se ao Ernst & Young Entrepreneur of the Year? Como é que são selecionados os candidatos e o que é que se procura num empreendedor? Quem elege os finalistas e o vencedor? Todas as respostas já a seguir com o presidente do júri deste ano. É diretor-geral da Cotec Portugal, a Associação Empresarial para a Inovação, licenciado pela Universidade do Porto e doutorado pela Universidade Técnica de Lisboa. Este ano é o presidente do júri do Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Muito bem-vindo, Daniel Bessa. Obrigado. Gostava de começar por lhe perguntar se esta iniciativa ganha ainda mais relevância nesta conjuntura económica. Esta iniciativa é uma iniciativa que, a nível mundial, ela nasceu nos Estados Unidos, tem 25 anos. Em Portugal é mais recente. Eu penso que os grandes empresários e os grandes empreendedores devem ser distinguidos e devem ser premiados em qualquer conjuntura. São mais necessários, é verdade, são mais necessários. Mas acha que este prémio pode ser, em especial, um incentivo para se fazer mais, mas sobretudo para se fazer melhor? Eu penso que Portugal, infelizmente, não tem a tradição de premiar e de valorizar as suas figuras maiores, e nomeadamente na área da economia, Portanto, acho que o evidenciar os bons exemplos é sempre um fator de inspiração para os mais novos. Eu penso que é assim no desporto, é assim nas artes. Todas as pessoas novas, jovens, quando se iniciam numa carreira qualquer, ou quando começam a pensar numa carreira, têm normalmente como grande fator de inspiração estas figuras que foram bem-sucedidas. Por que é que o empreendedorismo é um fator crítico de sucesso? O empresário é um estatuto, digamos assim. Portanto, é a pessoa que tem uma empresa, que a criou, que a gera. É uma coisa, não direi bem de papel selado, mas de inscrição numa conservatória. É empresário porque está inscrito num registro comercial.
Empreendedor é outra coisa. Portanto, o empreendedor remete para o plano das condições pessoais, das características pessoais e remete também para os resultados. E porque fala precisamente desta diferença, se calhar eu gostava de pegar aqui precisamente em algumas das definições de empresário e de empreendedor. Diz-se muito que o empresário é quem gera, administra e identifica problemas e o empreendedor constrói, inova e identifica oportunidades. Existe de facto esta diferença entre empreendedor e empresário? Sim, não, as figuras não se excluem mutuamente. Eu penso que os grandes empresários começaram por ser empreendedores e continuam empreendedores, porque era o que eu tentava dizer há pouquinho. Portanto, o empresário é uma condição, resulta de gerir uma empresa, mas pode-se gerir de uma forma mais conformista ou menos conformista, pode-se gerir com mais sucesso e com menos sucesso. Ao empreendedor há uma coisa que não se perdoa, é o conformismo. Digamos assim, o empreendedor tem que ter ambição, tem que sonhar mais alto. Pode aqui e ali ter maus resultados. Portanto, eu penso que um empreendedor não tem sempre que ser um vencedor. Mas mais cedo ou mais tarde tem que ter algum sucesso, não? Mas então acredita efetivamente que o empreendedor, e tal como ficou um pouco criada a ideia na sociedade, que o empreendedor tem determinadas características especiais que o distinguem de se ser empresário? Sim, claro. Mas isso, eu penso que isso tem muito de pessoal, mesmo de inato. Mas também pode ir sendo desenvolvido. Portanto, eu penso que tem muito que ver com o ambiente a que as pessoas estão submetidas. Portanto, acho que isso desenvolve ou ajuda a desenvolver características que à partida podiam não estar tão apuradas. Em Portugal temos muitos empresários. Faltam empreendedores? Eu penso que em Portugal temos mais empresários do que temos empreendedores. Há muitas figuras em que enfim, muitos portugueses se reconhecem e são figuras de um grande empreendedorismo, mas eu acho que na sociedade portuguesa e na sociedade europeia em geral, por exemplo, comparada com os Estados Unidos, há, digamos assim, as condições não favorecem tanto o aparecimento de empreendedores. Porquê? Eu penso, a questão do insucesso, por exemplo, é uma questão que eu há pouco tentei abordar. Há um estigma muito grande na Europa sobre quem falha. É normalmente objeto de censura, de reparo. Não é tão fácil na Europa como nos Estados Unidos haver uma segunda oportunidade. Acha que devia ser dada uma segunda oportunidade? Eu acho que devia ser dada uma segunda oportunidade. Não acho que devam ser dadas as oportunidades todas. Portanto, acho que quando as pessoas falham consecutivamente, enfim, o crédito começa a perder-se. Depois eu acho também que, por exemplo, as pessoas na Europa e em particular em Portugal agarram-se demasiado às empresas e à propriedade das empresas. O capital não circula suficientemente, as empresas não são suficientemente transacionadas. Empresas que têm produto e podiam crescer, muitas vezes ficam ali, que de certa forma estiolam, aprisionadas por uns empresários que nem as fazem crescer, nem mostram muito a vontade de se libertarem delas em benefício de quem as faça crescer. As empresas europeias, em geral, crescem mais lentamente que as empresas americanas. Para si, quais são as qualidades que fazem definitivamente a diferença num empreendedor? Eu penso que é necessário ambição, é necessário visão, é necessário ser capaz de construir uma equipa e de a liderar. A motivação das outras pessoas é uma coisa eu acho que é fantástica. Às vezes pensa-se que o líder é o primeiro, às vezes pensa-se que é o primeiro a falar e ninguém mais fala. Portanto, como se a palavra fosse toda dele. Eu não estou nada de acordo com essa visão. Eu acho que o líder vale sobretudo pelas equipas que consegue construir, pela energia, digamos, e pela motivação que transmite às equipas. Eu acho que algumas coisas ele deve ser o primeiro a dizer, mas eu acho que ele deve ser o último a falar e deve falar depois dos outros todos. Ou seja, é muito importante ser capaz de ouvir,
ser capaz de fazer o consenso, ser capaz de motivar a equipa toda, bem, e depois de lhe dar um rumo. Mas há, Daniel Bessa, muitos outros atributos e particularidades também associadas ao empreendedorismo, dizem os empreendedores com quem fomos falar. Sem definições universalmente unânimes, há, no entanto, algumas qualidades que ganham força numa personalidade empreendedora. Ter uma boa ideia ou aproveitar uma oportunidade onde os outros veem um problema. Inovar, mas simplificar, correr riscos calculados, ser otimista e ser apaixonado, manter o foco. O empreendedor é um artista da economia. É ser diferente em tudo, é ir contra o senso comum. É possuir uma grande dose de coragem. É mudar ao ritmo que for preciso. É não manter o plano original, é mudar, mudar, mudar. É como um escultor que pega numa pedra em bruto e é capaz de, a partir do nada, criar uma obra de arte maravilhosa que antes nunca tinha sido pensada. Um empreendedor é um fazedor de coisas sem medo dos resultados. Não ter medo. Resiliência. Correr riscos. É como lançar-se de um precipício e tentar construir o avião à medida que se vai caindo. Eu nasci empreendedora. Precisa de escopo e de Natel, de uma ideia sobretudo, e o dinheiro vem por acréscimo. Ser empreendedor é ter que andar à procura de ovos para poder fazer omeletes. Eu não conheço um único empreendedor que seja motivado por dinheiro. São motivados por paixão, são motivados por projetos. É indiscutível que é indispensável paixão e amor por aquilo que se faz. Um empreendedor é alguém que cria um sonho. Há vários tipos de empreendedores. Madre Teresa Calcutá foi uma das maiores empreendedoras que a história da humanidade conheceu e, tanto quanto eu sei, não criou nenhuma empresa. Eu, no meu caso, sou empreendedora e empresária. Tenho as soluções, mas depois também tenho que encontrar uma forma de as colocar em prática. Tem que vender esse sonho à família, tem que vender esse sonho aos colegas, tem que vender esse sonho aos clientes. E é uma pessoa com uma capacidade de resistência muito forte, capaz de fazer as travessias no deserto que são necessárias. E quando esse sonho cresce, e fomos nós que o criamos, isso é aquilo que dá felicidade, é fazer aquilo que se sonhou fazer com paixão e fazê-lo durante o resto da vida. O meu sonho foi vendido, e bem vendido. Mas para ser o Ernst & Young Entrepreneur of the Year, ter ou ser tudo isto pode ainda assim ser insuficiente. É que nesta eleição há regras, há critérios e há exigências. Trabalho realizado e resultados são apenas dois deles. Professor Daniel Bessa, que empresários podem afinal candidatar-se a este prémio? Pois, há dois aspectos a considerar. Há as condições de entrada, digamos assim, e há depois os fatores que levam a premiar. As condições de entrada são mínimos, que têm que ser satisfeitos. Há mínimos de dimensão da empresa, portanto a empresa tem que ter pelo menos 10 trabalhadores e tem que faturar pelo menos 4 milhões de euros por ano. Há um mínimo de idade, a empresa tem que operar em território nacional há pelo menos 3 anos. Há requisitos de nacionalidade, digamos assim, portanto a empresa tem que ser uma empresa em que a maioria do capital é português e tem que ter o centro de decisão em Portugal. E há também exigência de os resultados em 2 dos 3 anos, os resultados têm que ser positivos, portanto perdoa-se um ano de resultados negativos. E porquê esses indicadores, porquê? Porque esses indicadores ajudam, são um bom barómetro para a avaliação da candidatura? Eu penso que se procura, sobretudo, no fundo isto são fatores de exclusão, portanto, quem não satisfizer estes requisitos não pode candidatar-se. Eu entendo isto como há aqui questões, pretende-se premiar uma empresa portuguesa, pretende-se premiar um empresário, o candidato tem que ter 10% do capital da empresa, mas tem que ter um papel ativo na gestão, portanto não se vai premiar aqui uma empresa estrangeira, não se vai premiar uma pessoa que pode ter uma participação no capital, mas não faz grande coisa, portanto são mínimos, pretende excluir empresas muito pequeninas, onde normalmente a complexidade da gestão é menor e onde, portanto, não se exigem, enfim,
aqueles mínimos críticos para poder ser apontado como uma figura de referência perante a sociedade portuguesa. Portanto, eu vejo estes fatores como eu dizia, são sobretudo fatores de exclusão. Quem não satisfizer estes mínimos não pode candidatar-se. E depois de apuradas essas candidaturas, segue-se um rigoroso processo de seleção? Sim, segue-se um rigoroso processo de seleção, sobretudo para averiguar, digamos assim, o modo como satisfaz o que são então os critérios de atribuição do prémio. Com uma entrevista? Com uma entrevista, claro. E nessa entrevista o que é mais valorizado? Eu vi o formulário, portanto, enfim, a Ernst & Young em si mesmo conduz esse processo, depois ao júri é apresentado o resultado desse processo de averiguação e é apresentado sob um formulário que eu tive a oportunidade de ver, onde são reportadas, portanto, múltiplos aspectos da vida e da personalidade, seja da pessoa, seja da empresa. E o que é mais valorizado? É a personalidade empreendedora ou é a performance financeira da empresa? Não, a performance financeira é um dos fatores de mérito. Portanto, as empresas exigem-se-lhes vendas, exigem-se crescimentos de vendas, exigem-se resultados sobre vendas. Portanto, digamos, ter lucro durante 2, 3 anos é o mínimo. Mas certamente pode ter lucros maiores ou menores, pode ter lucros em percentagem maior ou menor do volume de vendas. Portanto, tudo isso tem que ser apreciado e é apreciado por uma equipa da Ernst & Young que faz essas visitas e preenche para ser apresentado ao júri um formulário com o que apurou. Mas a personalidade empreendedora é também um ponto importante. Uma entrevista chega para apurar uma personalidade empreendedora? Eu penso, quando se entra num júri destes, eu penso que há duas possibilidades. Ou premiar uma personalidade que já está consagrada, e essa é uma possibilidade, e há múltiplos exemplos, portanto, tanto quanto julgo saber, o primeiro premiado na edição portuguesa deste concurso foi o engenheiro Belmiro de Azevedo. No ano passado foi o engenheiro Carlos Moreira da Silva. Estamos a falar de grandes empresários portugueses que eu direi que não têm mais nada a demonstrar. A demonstração está feita e há um reconhecimento, digamos, eu diria, generalizado do seu mérito. E, portanto, nestes casos, não haverá muito que, digamos assim, que perseguir, que tentar descobrir, porque o que é necessário saber está sabido. Se as pessoas se candidatam, elas são portadoras de um historial que chega para levar o júri a fazer uma opinião. Se temos gente mais nova, aí sim, portanto, são pessoas com menos visibilidade, de que se conhece muito pouco, e, por exemplo, aí uma entrevista é fundamental. Eu ver-me mal como Presidente do Júri a fazer depender a minha decisão de uma entrevista ao engenheiro Belmiro de Azevedo ou de uma entrevista ao engenheiro Carlos Moreira da Silva, que é o Presidente da direção da Cotec e, portanto, com quem eu trabalho diariamente. Não há nada que uma entrevista possa revelar em relação a pessoas com esse estatuto e que nós conhecemos de uma forma tão próxima que não saibamos já. O professor Daniel Bessa é o Presidente do Júri. Como é que encara esta responsabilidade de escolher e de premiar o melhor projeto de empreendedorismo do ano? Eu encaro como uma distinção, uma atenção pessoal. Eu penso que é o tipo de coisas que começa a ser-nos oferecido quando já não somos tão novos assim, não é? Portanto, esse lado menos positivo não o podemos ignorar. Mas está entusiasmado ou receoso? Estou entusiasmado. Não, receoso não. Não estou... Eu sinto a responsabilidade, mas medo não tenho medo. E agora que está aqui nesta posição, já pode revelar-nos se há muitas candidaturas este ano? Posso revelar que há umas dezenas de candidaturas, portanto, cá estamos agora para avaliar. Surpreendentes, projetos verdadeiramente inovadores? Isso já vamos esconder e na altura própria nós revelaremos quem são os finalistas e quem é a personalidade convidada, a personalidade premiada. Portanto, o vencedor da edição portuguesa, que vai agora ser conhecido, acabará em Monte Carlo, no Mónaco, em maio do próximo ano, a competir internacionalmente. Ou seja, não estamos a falar só de um galardão, nem só de reconhecimento nacional e internacional, estamos a falar de um verdadeiro prémio de oportunidades? Sim, claro.
portanto, eu acho que aí sim, portanto, para as personalidades portuguesas, mesmo mais consagradas, é um grande desafio o poderem ver-se confrontadas, porque, enfim, Portugal é um pequeno país, é preciso muito mérito para ganhar o prémio em Portugal, mas quando nós vemos confrontados com empresários de todo o mundo, que são trazidos a competir connosco por uma empresa tão global como é a Ernst & Young, enfim, a parada sobe. O que é que este galardão pode mudar na vida dos premiados? Eu acho que se trata de um consagrado, é mais um reconhecimento. Portanto, é mais um reconhecimento. Acho que não vai mudar muito na vida dessas pessoas. Agora, se chegarmos à conclusão de que devemos premiar uma pessoa mais jovem em início de carreira, sim, isso eu acho que estes prémios, e este em particular, pode ter um impacto muito significativo. E porque fala dos jovens, gostava que deixasse aqui um conselho a todos aqueles jovens que ainda não decidiram se vale a pena ou não ser empreendedor em Portugal. Eu penso que no empreendedorismo há questões de gosto e de motivação pessoal. E há também, digamos assim, os desafios e as facilidades e as dificuldades com que a vida confronta cada um. Hoje, para um jovem, sobretudo para um jovem saído do ensino superior, é muito mais difícil construir uma carreira tranquila e digamos, bem remunerada através de um trabalho por conta de outrem. Noutros tempos, muitos anos atrás, as pessoas faziam as suas licenciaturas, os seus mestrados, os seus doutoramentos, e a expectativa que tinham era de um emprego, enfim, mais ou menos remunerado, mas em qualquer caso sempre com mínimos. Hoje não é assim. E, portanto, os jovens estão hoje confrontados com muito mais dificuldades. E, enfim, a necessidade obriga, como se costuma dizer. Portanto, muitas vezes as dificuldades fazem despertar em nós qualidades e motivações que de outra forma teriam ficado adormecidas. Eu acho que a crise tem empurrado, ao nível universitário, isso é evidente, sobretudo pessoas que fazem os seus doutoramentos e que no passado faziam doutoramento, entravam como professor numa universidade ou num instituto politécnico, hoje não é assim. Ficam aqui os seus conselhos, mas vamos convido a ouvir os conselhos dos empreendedores. Substitua o medo do desconhecido pela curiosidade. Toda a realização começa com a necessidade de tentar. Olhe mais para a frente do que para o lado, diga mais sim do que não. O melhor plano estratégico é fazer coisas. Vá e faça. Mas por agora ouça, são os conselhos dos empreendedores. Vale muito a pena ser empreendedor em tempo de crise. Eu acho que é um desafio redobrado o ser empreendedor num tempo de crise. Porque o empreendedor tem que ver sempre o que está por trás daquilo que todos veem com facilidade. É nestas alturas que há grandes oportunidades. Que as oportunidades existem, estão aí e são para aproveitar. As oportunidades estão em todo o lado. Porque em todas as crises há dor, e a dor é a zona fulcral de um projeto bem sucedido. Custa muito, mas vale a pena ser empreendedor. Na dor saem oportunidades e das oportunidades saem soluções inovadoras com que se pode resolver essa dor. Não basta fazer tudo bem feito. É preciso também que não aconteçam muitos azares e que haja alguma pontinha de sorte. São épocas mais duras, mais difíceis, e portanto as pessoas são postas mais à prova. Em termos de crise sobrevivem necessariamente os melhores. As novas gerações não devem ter medo de arriscar. Aliás, acredito muito na camada jovem. Para os jovens vale a pena ser empreendedor. É muito mais divertido do que arranjar um emprego chato. Precisamos de menos futebolistas, de menos astronautas, de menos engenheiros e precisamos de pessoas que se apaixonem por aquilo em que acreditam e que vençam nas suas várias áreas. As crianças de hoje serão os futuros empreendedores da amanhã. Até porque o empreendedorismo é uma das respostas para a solução dos problemas que estamos atualmente. Acreditar que amanhã será melhor, porque senão não se consegue fazer nada. Acima de tudo, educarem-se para falhar e aprender com o que falhamos, porque eu acho que é muito importante. Tentem, vão tentando, falhar não é vergonha. Algumas vozes com experiência. Daniel Bessa, estamos praticamente a terminar. Gostava de lhe perguntar, uma vez ouviu dizer que as empresas que não inovarem desaparecerão. A inovação vai ser definitivamente o caminho para o êxito? Sim, e cada vez mais.
Eu acho que na vida, não é apenas nas empresas, em tudo na vida há uma aceleração crescente. O conhecimento acumula-se muito mais rapidamente, tudo se passa mais depressa. Quero dizer com isto o seguinte: no passado, talvez fosse pensável e admissível uma empresa, enfim, que no momento em que surgiu tem que trazer alguma coisa de novo, porque senão não consegue implantar-se, mas que depois conseguia tranquilamente manter-se com êxito durante muito tempo, sem inovar grande coisa. Mas hoje a vida está submetida a uma aceleração que não é compatível com isso. Portanto, eu acho que quem não inovar não sobreviverá muito tempo. Acho que os tempos que se aproximam são tempos em que cada vez mais se tem que ser inovador. Quer arriscar que empresas e empresários é que vamos ter daqui a 10 anos? Eu gostava, sobretudo, que fossem muito diferentes das que temos hoje. Esse é um dos lados menos positivos da economia portuguesa. Portanto, se nós olharmos as grandes empresas que temos hoje, as empresas que estão no PSI 20, as empresas que estão admitidas à cotação em bolsa, não há grandes novidades em relação ao que tínhamos há 10 e 20 anos atrás. Claro que as empresas evoluíram, mesmo as maiores empresas portuguesas, uma Galp, uma PT, uma EDP, não são hoje o que eram há 10 ou há 20 anos, evoluíram. Mas, mesmo assim, portanto, com toda a consideração por essa evolução e pelo mérito que isso subentende, eu gostava que houvesse mais empresas novas, disputando com essas. Daniel Bessa, muito boa sorte na eleição do Entrepreneur. Muito obrigado. Mas este prémio tem também uma componente de responsabilidade social. Mais do que um reconhecimento do presente, este pretende servir de exemplo e de inspiração para as gerações que aí vêm. Tão importante como saber quem vai ganhar o prémio este ano é saber quem pode vencê-lo daqui a 30 anos. A Ana Rita, a Adriana e a Jéssica são as primeiras a entrar. Hoje o entusiasmo é tanto que não há condições para cumprir a fila indiana ordeira de sempre. É a primeira aula de empreendedorismo deste ano letivo e todos correram quanto puderam para chegar em primeiro lugar. Alguns tiveram mais dificuldades, mas souberam ser suficientemente empreendedores para superá-las. Aqui, na EB1 do Escoral, em Pombal, para estes 24, o empreendedor já não é um desconhecido. O empreendedor é alguém que sonha e depois transforma os seus sonhos em realidade. Ser criativo, original, é trabalhar muito, confiante, corajoso e maduro e outras coisas. Resistente. Tem ideias. Tem muitas ideias. Usa gravata e fato, sapatos. É mais gravata. Nem todos são originais na definição, mas não deixam de ser criativos, à sua maneira. A professora Margarida não tem dúvidas, o empreendedorismo já não é só um assunto de adultos. Em primeiro lugar, o empreendedorismo contém em si um conjunto de competências que são essenciais ao sucesso escolar e essencialmente também ao sucesso da vida adulta. Portanto, não é só, como imaginamos à primeira vista, a criação de negócios, ter um negócio próprio, mas é também a capacidade de conseguir realizar os seus sonhos. Tem sentido desde criança que eles tenham experiências de empreendedorismo para virem a ser adultos saudáveis. De facto, a nossa metodologia é o Learn by Doing, portanto as crianças são convidadas a serem empreendedoras. E aprende-se, mais do que se aprende, treina-se, não é uma coisa inata ou genética que nasce connosco. É extremamente gratificante trabalhar com eles, em primeiro lugar, porque eles são os sorvedores de informação, mas temos tido uma seletividade muito positiva, sem dúvida. O projeto é da GES Entrepreneur, que desde 2006 desenvolve programas de empreendedorismo para as escolas. 1.500 docentes foram formados, 30 mil alunos, de norte a sul do país e ilhas, já conseguem dizer a difícil palavra, sabem explicá-la e aplicá-la. São mini-empreendedores e correm sérios riscos de se tornarem empreendedores para sempre, a julgar pelos projetos de vida. Eu quero ter uma empresa, construir uma casa. Eu quero ser cabeleireira e ter o meu próprio salão. E eu quero ser cabeleireira também e cantora. Nem todos estão decididos. Eu é que sei.
Mas muitos já descobriram que atributos os irão levar ao sucesso. Eu sei fazer coisas que alguns não sabem, e alguns conseguem fazer as coisas que eu não sei. Cientista, sim. Eu sou muito ligada à matemática, eu gosto muito de matemática. Uns pensam de forma modesta. Não é necessário ter muito dinheiro. Outros querem ir mais longe. Gostava de ir à Rússia. Muito mais longe. Um dia eu quero ganhar o prémio da Ernst & Young. É com estes pequenos empreendedores de grandes ambições que nos despedimos. No próximo programa vamos falar com antigos premiados. O que é que o galardão mais prestigiante do empreendedorismo mudou nas suas vidas? Não vai querer perder? Até lá!